Em cada geração de Pokémon, sempre houve 3 iniciais icônicos, com alguns jogos indo além e adicionando um inicial alternativo. Após 25 anos e 8 gerações, isso ainda está em vigor. Do trio clássico da geração 1 Squirtle, Bulbasaur e Charmander, ao da geração 9 Quaxly, Sprigatito e Fuecoco. Mesmo nos casos atípicos como Pikachu e Eevee, muitos lembram do primeiro inicial. Dito isso, e se esses jogos tivessem outras iniciais? Quais Pokémon poderiam ter o mesmo reconhecimento que seus colegas e quais deveriam permanecer selvagens? Sou Caio do Pokébind, e estes são Pokémon alternativos que poderiam ser iniciais. Precisamos discutir os critérios primeiro. Um Pokémon só é considerado inicial se for do tipo Fogo, Água ou Grama, ou tiver um motivo especial para ser obtido. O trio Fogo, Água e Grama deve ter 3 estágios e evoluir em níveis baixos, cerca do 15 e 30 para cada evolução. Cada forma deve ter cerca de 315, 395 e 530 respectivamente. Um candidato da lista pode precisar dessas qualificações, mas ajustes seriam necessários para funcionar bem. Vamos classificar esses iniciantes alternativos conforme achamos que se encaixariam como Pokémon inicial e quais ajustes seriam necessários. Com nossos critérios definidos, vamos começar. Esses Pokémon precisariam de grandes mudanças para se encaixar ou têm problemas que os impedem de serem alternativas completas como iniciantes. Esses Pokémon realmente não se encaixam. O pior candidato viável para ser um inicial tem que ser a linha do Magby. Embora fosse possível torná-los iniciais, existem muitos obstáculos para viabilizá-los além de um hack de memória somente de leitura. Magby é muito forte, o que surpreende, já que é um Pokémon bebê. Com 365 de BST e aprendendo golpes a cada 4 níveis, ele teria desempenho muito superior aos outros iniciais. Ele só evolui no nível 30, então por cerca de 15 níveis, fica mais fraco que um inicial. Mesmo evoluído, ele seria mais fraco que um inicial em sua forma final. Com 495 de BST, ele pode evoluir por troca com item, ficando um pouco mais forte que a maioria dos iniciais, com sólidos 540 de BST. O que impede a linha do Magby de melhorar é sua estrutura, não outros fatores. Isso só funcionaria a partir da geração 4, pois era fase única na geração 1, e bebê em evolução na geração 2. Este é o único Pokémon da lista com 3 formas em 3 gerações diferentes, o que prejudica sua viabilidade como inicial. Portanto, embora reconheçamos que poderia funcionar como inicial com os ajustes certos, não achamos que valeria a pena, mesmo que fosse um excelente inicial. O único outro membro dessa categoria é a linha do Litwick, e o único outro tipo Fogo da lista. Litwick e sua linha estariam melhor colocados se não fossem seus vários problemas. Como Pokémon Fantasma, dominariam o início do jogo por serem imunes a golpes normal, lutador e com Flash Fire também a fogo. Além disso, Litwick só evolui no nível 41 mais de 5 a 10 níveis depois que alguns iniciais já estão totalmente evoluídos. Até lá, você teria um Pokémon mais fraco que um inicial em sua primeira forma, com só 275 pontos de status base. Mesmo depois de evoluir, ele ganha apenas mais 95 pontos de status base, ficando um pouco mais forte do que um inicial em sua segunda forma, mas ainda mais fraco do que deveria ser para o seu nível. Para piorar, até que você consiga uma Pedra do Crepúsculo, ele não pode evoluir mais, e essas pedras costumam ser um pouco difíceis de encontrar. Chandelure, no entanto, melhora um pouco a linha evolutiva, tornando-se um Pokémon com 520 pontos de status base um pouco mais fraco do que um inicial. Ele possui o maior ataque especial entre os Pokémon não lendários ou míticos, empatando com Crystol e Vikavolt. Assim como outras evoluções por pedra, ele não aprende novos golpes ao subir de nível. Ainda assim, se ajustada corretamente, a linha Litwick poderia ser uma ótima escolha de iniciais. Seriam necessárias mudanças sérias na linha e nos jogos para torná-la uma opção inicial viável. Nossa próxima categoria traz Pokémon que poderiam ser iniciais, mas teriam alguns problemas claros. Esses Pokémon são problemáticos. O principal exemplo é a linha de Oddish. Apesar de acreditarmos que eles se sairiam bem, o maior problema é sua evolução dividida. Oddish tem status total semelhante ao de um inicial, com 320 pontos. A evolução para Gloom complica um pouco, pois ocorre em um nível mais alto que os iniciais. No nível 21, permanece na parte mais baixa, com 395 de BST, apesar de ser possível adicionar mais pontos. Ela também tem acesso a muitos dos mesmos golpes que os iniciais de Grama, com aflições de status como Pó do Sono e Pó Venenoso, além de paralisação com Stanspore, e acesso ao incrível golpe de status Tóxico. Ela ganha Semente Suga. Nem todo inicial aprende esse golpe, mas ele pode ser trocado por outro movimento aprendido por nível.
Os principais problemas, além da evolução dividida, vêm das formas finais. Apesar de nosso redator preferir Belussa, consideramos melhor a linha da geração 1 com apenas Vileplume. Com BST de 480, ele precisaria de ao menos 50 pontos extras para ser viável, antes mesmo de considerar sua evolução com Pedra Folha. Apesar de aprender Moonblast ao evoluir, fora alguns poucos movimentos bons, esse é basicamente seu melhor recurso. Exemplos são Paul e Puff em Sunny Day, via máquina técnica e Trickmore DT, além de poder natural, semente sanguessuga e o raro força drenante por reprodução. A maioria dos outros movimentos de ovo dele são ruins ou situacionais. Grande parte da cobertura dele continua sendo em movimentos Semi-Type Attack Bônus, alguns movimentos do tipo Fada e movimentos normais, ou então seus movimentos físicos. Apesar do acesso ao Swords Dance e de uma natureza que reduza o ataque especial, Vileplume geralmente se sai melhor sem focar no ataque físico, mesmo antes dos boosts de status. Ainda assim, achamos que com os ajustes certos, a linha do Oddish pode ser uma ótima escolha para iniciantes, e talvez até competir com a linha do Bulbasaur em termos de viabilidade. O próximo Pokémon sobre o qual devemos falar é a linha do Poliwag. Essa linha apresenta alguns dos mesmos problemas da linha do Oddish, mas não na mesma intensidade. No entanto, ao contrário do Oddish, Poliwag é mais fraco do que um inicial padrão, com apenas 300 de status base. Felizmente, isso não acaba sendo tão baixo para um inicial, ficando em 385 quando evolui. Mas então surge outro problema, a evolução dividida. Por ser a linha original e mais fácil, vamos considerar Poliwrath como forma final. É necessário uma pedra d'água para evoluí-lo, e como ocorre com outras evoluções por pedra, ele para de aprender golpes ao evoluir para a forma final. Ele é muito fraco, com apenas 500 de base antes da geração 6 e 510 depois. O que coloca essa linha de girinos acima da do Oddish é sua usabilidade geral. Só pelos golpes, já existe uma variedade maior de tipos de movimentos, tendo acesso a golpes normais padrão e golpes do mesmo tipo, mas também golpes do tipo terra ao subir de nível. Inclua lutador, gelo, sombrio, pedra e veneno com golpes úteis para Poliwrath, e ele já supera Vileplume. Como a linha do Chandelure, ele pode ter imunidade ao próprio tipo com absorção de água, recuperando 25% do pontos de vida e tornando-se boa opção para entrar em campo. A linha do Bellsprout é a última dessa categoria. Essa linha de plantas carnívoras compartilha o mesmo tipo e método de evolução final da linha do Oddish, começando cerca de 15 a 20 pontos mais fraca do que um inicial. Bellsprout compensa com Semi-Type Attack bônus imediato como Chicote de Vinha, e muitos dos mesmos benefícios da linha Oddish. Aprender os 3 pós e apenas um movimento especial até sua forma final, ácido, já o faz superar seu equivalente exclusivo típico de versão. Apesar de precisar ajustar sua evolução para níveis mais baixos, Weepinbell tem status base alto para competir como segunda forma de um inicial. E Victreebel ainda aprende 2 golpes ao subir de nível depois de evoluir. Diferente de outras evoluções por pedra, como inicial na geração, teria sido muito forte. Diferente do golpe Folha Navalha, que quase sempre garantia um acerto crítico ao ser usado. Ao contrário de Vileplume, esse Pokémon, apesar do foco em ataques físicos, possui ataques especiais e físicos viáveis nos jogos com divisão. Assim, ele foca no lado especial com Giga Dreno, Bomba de Lodo e Tempestade de Folhas. Fisicamente, ele ataca com Lâmina de Folha, Sugador de Folhas, geração 7+, e Desarme. Assim, em jogos antigos e atuais, ele seria um inicial viável. Mas com uma forma final baseada em pedra com apenas 480 de BST, ele precisaria de alguns ajustes claros. Mesmo com essas mudanças, acreditamos que ele seria um bom inicial do tipo grama. Nossa próxima categoria inclui Pokémon com pequenos problemas a resolver ou com questões maiores, mas que ainda seriam ótimos iniciais. Essas são as escolhas sólidas. Nossa primeira escolha nessa categoria vai para a linha do Sawadle. Embora o tipo deles deixe um pouco a desejar, a linha deles no geral é bem boa. Os principais problemas deles são o tipo duplo ruim, métodos de evolução e atributos. No entanto, Levani compensa isso, chegando com um conjunto de movimentos generosamente forte e atributos já surpreendentemente viáveis. Ele aprende cedo movimentos decentes como Sawadle, Bug Bite e Razor Leaf. E como Levanice, isso só aumenta. Enquanto seu conjunto principal de movimentos consiste apenas em golpes do próprio tipo, movimentos de status e movimentos normais, Levani tem acesso a golpes úteis como Helping Hand, False Swipe e Entrainment, além de mais variedade de tipos através de TMs de outros Pokémon iniciais em suas formas finais. Os principais pontos negativos dessa linha são o tipo ruim, necessidade de rebalanceamento de status e evolução. Levani, por ser o único a levar bons golpes, reduz esse problema.
Ainda assim, Sewaddle, embora esteja do lado mais fraco, tem status suficientes para contar, e Swadloon e Levani só precisam de um pequeno aumento em seus status. O nível para a primeira evolução, apesar de alto, poderia ser reduzido facilmente de 20 para 16 ou 18. Para a segunda evolução, ela poderia simplesmente ser ajustada para o dobro do nível da primeira evolução. Assim, para compensar, nos jogos da geração 5 Berg com seu Levani, teria que trocar seu Pokémon principal. A solução fácil seria dar um Swadloon a ele, mas líderes de ginásio geralmente não usam Pokémon iniciais, então precisamos descontar alguns pontos. Outra opção é a linha evolutiva do Horsia. Apesar de os métodos de evolução e status precisarem de ajustes, Kingdra seria um excelente inicial, pois tinha o melhor tipo na geração 2 sendo vulnerável só a dragão. Isso continuou até a geração 6, quando ganhou fraqueza ao tipo fada. Assim como um inicial de água real, Popplewell aprende golpes de seu tipo final, Twister, Dragon Breath e Dragon Pulse. Como Kingdra, ele também ganha acesso a golpes de uma grande variedade, e ambas as suas habilidades naturais têm utilidade, com nado rápido sendo melhor que Miratelis, se você levar em conta o jogo competitivo. O que faz com que ele fique nessa categoria e não na anterior é o fato de que ele funciona muito bem. Tudo o que precisaria ser feito seria ajustar os níveis de status base para Horsia e Seadra, e mudar a evolução. A primeira evolução poderia ocorrer no nível 16 com status base ajustados para cerca de 320. Para a segunda evolução, mude para o nível 32 como o nível normal para Horseia evoluir ou aumente para 36. Seda precisaria reduzir os status em 50 pontos. Qualquer opção funcionaria, pois Kingdra, com 540 pontos de status, estaria entre os iniciais mais fortes. Caso contrário, Kingdra pode ficar igual. A lista de MTs e DTs do Kingdra é decente, e ele tem bons atributos em todos os aspectos. Se já temos iniciais Fada e Fantasma, está na hora de termos um dragão também. A última linha desse grupo é a linha do Pansad. É comum supor que Pansad foi um dos iniciais originais de UNOVA. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que Pansad é o único que não é inicial a receber a habilidade Overgrowth, embora ela seja reservada como uma habilidade oculta. Essa teoria é reforçada pelo fato de ele ter um BST de 316 semelhante ao de um inicial, e boa variedade de movimentos. Muitos dos seus movimentos de ovo são benéficos e facilmente continuariam sendo usados após a evolução, e sua lista de TMs contém tanto movimentos especiais quanto físicos que são úteis, além de movimentos para preparação. Assim, ele pode usar qualquer status de ataque e ter bom desempenho. O problema desse Pokémon é evoluir com uma Pedra Folha, mas faltaria uma terceira forma para dividir seus status. Se a segunda forma for enfraquecida e a terceira fortalecida, o método de evolução pode mudar para o de um Pokémon inicial. Isso também permitiria que ele aprendesse mais golpes úteis, não importando o tipo de atacante que se tornasse. Neste caso, foi mantido. Isso também funcionaria devido a iniciais de duas fases como Pikachu e Eevee. Se fosse para se encaixar nesse estilo, teria que ser um dos jogos no estilo Let's Go, com um Pokémon sem a possibilidade de evoluir. Mesmo assim, qualquer opção faria a linha do Pansad funcionar bem como inicial de grama. Esta última seção é para Pokémon que achamos que funcionariam melhor como iniciais alternativos. Esses Pokémon deveriam ser iniciais. Sobre Let's Go, a primeira linha aqui é do Psyduck. Esse era o inicial nos jogos Let's Go, mas depois foi substituído pelo Eevee para evitar confusão entre as versões. Massuda, fã do Psyduck, confirmou que ficou triste ao ver o Psyduck deixado de lado por motivos de marketing. Ainda assim, isso não impede que o Psyduck funcione como um inicial. Na verdade, ele deveria ser um. Deveria ser apenas nos próximos jogos Let's Go, caso façam mais. Psyduck já tem atributos dignos de um Pokémon inicial, ficando com sólidos 320 pontos. Sua evolução, Golduck, também tem um total de base de status, BST, mais forte que o do Raichu e mais fraco que o de qualquer uma das evoluções. Uma versão inicial do Let's Go poderia ser facilmente fortalecida para incluí-lo. Ambos os lados dos seus golpes ofensivos também são bem decentes, embora seu conjunto de movimentos físicos seja visivelmente maior. Seu papel como um dos Pokémon da Misty no anime, sendo icônico e frequentemente ao lado do Pikachu, aumenta essa viabilidade. Se um dia o Psyduck for um inicial especial de duas fases, em um Let's Go ou outro jogo, adoraríamos ver o clássico Pato Amarelo com poderes psíquicos brilhar. Antes de falarmos do último Pokémon, queremos fazer menções honrosas a Pokémon que não entraram na lista. Menção honrosa para a linha evolutiva do Clefairy. Apesar de ser o mascote original de Pokémon antes do Pikachu, ele estaria na lista pelos mesmos motivos que Pansage ou Psyduck. Ele teve um cargo importante depois descartado e por isso pode ser um bom inicial alternativo em um jogo.
Nossa próxima menção honrosa vai para a linha Boomsweet. Eles podem ser doces, mas seus problemas com certeza não são. Além de ser só fêmea, ser mais fraca que um Pidgey e exigir um movimento aprendido ao subir de nível para evoluir, ela tem seus problemas. Isso é antes de considerar que cada membro precisa ajustar status e mudar método ou nível de evolução. A última menção honrosa vai para a linha do Lotad. Embora a CDOT tenha alguns problemas a mais do que Lotad, Lotad ainda não atende totalmente aos critérios. Desta vez é principalmente devido ao seu tipo secundário, água. Anular sua fraqueza ao fogo e atacá-lo com super eficácia nunca foi comum entre os iniciais. E com os próximos jogos Scarlet e Violet, os iniciais não parecem que vão mudar isso. Se tivesse outro tipo secundário, ele estaria na lista. Por fim, chegamos à nossa principal escolha. Nossa escolha para o melhor inicial alternativo vai para a linha do Tympole. Isso também nos surpreendeu. Acontece que tudo o que ela precisa para ser eficaz é um aumento de cerca de 20 pontos no BST para toda a linha, aplicado aos 3 membros, além de uma mudança no nível de evolução do Tympole. Embora fique na faixa mais fraca do BST dos iniciais na forma final, a linha compensa isso de várias outras maneiras. Palpitoad evolui no nível 36, então o Tympole poderia evoluir no nível 18 não, no 25. A distribuição de status é similar à de outros iniciais e permite atuar como atacante especial ou físico. Isso se deve a ter ótimas habilidades, não importa qual seja usada. Ser capaz de ganhar imunidade a golpes de água, receber um aumento de velocidade na chuva ou adicionar uma chance de envenenar com golpes de contato. Seu conjunto de golpes por nível é razoável, mas o destaque está na lista de MTs e DTs que a linha possui. Seismitoad aprende soco drenante no nível 1 e também ao evoluir, além de outros golpes úteis. Exemplos físicos: terremoto, chicote de poder e golpe envenenado. Especiais: bomba de lodo, raio de gelo e nó de grama. O que o torna ainda melhor é a possibilidade de conseguir o incrivelmente forte tóxico por meio de Egg Move, especialmente agora que poucos Pokémon conseguem esse golpe. Se essa forma ganhasse 10 de velocidade base e 5 em cada atributo ofensivo, esse Pokémon poderia ficar ainda mais forte. Também é um dos poucos Pokémon iniciais alternativos desta lista, incluindo menções honrosas, ainda usados com frequência no competitivo atualmente. Essa é a nossa opinião sobre os Pokémon iniciais alternativos. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Ative o sininho e assista a mais vídeos de Pokémon no canal. Obrigado e até a próxima.